Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um momento oferecido pelo Sexto Selem. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Eu me chamo Karina, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Palhoça e doutoranda do Programa de Educação Científica e Tecnológica da UFSC. Eu estarei aqui para mediar essa mesa redonda intitulada Práticas Interdisciplinares na Leitura e Escrita de Histórias Infantis. Eu também vou estar acompanhando os seus comentários e as suas perguntas que vocês poderão fazer durante a apresentação, né? Então, aproveitem a oportunidade e participem também do Selem, fazendo aí os seus registros. Nós temos nessa mesa 3 professoras convidadas, né? A professora Carmen Lúcia Brancaglion Passos, da UFSCar, a professora Maria Aparecida Lapa Aguiar, da UFSC, e a professora Patrícia Montanari Giraldi, da UFSC também. Boa tarde, professoras, bem-vindas. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todas e todos. É isso aí. Nós combinamos que cada professora irá falar por até 20 minutos, né? E no final todas nós vamos se juntar para fazer, então, o acompanhamento das perguntas e dos comentários. Anterior a cada fala, eu vou ler a narrativa que elas me encaminharam para que possam ser apresentadas, né? Então, acredito que a gente já pode começar, né, professoras? Vamos lá? Segundo que a gente combinou, então, começamos com a professora Carmen, né? Professora Carmen. Deixa eu pegar aqui a narrativa da professora Carmen. Carmen Lúcia Brancaglion Passos, licenciada em matemática, foi professora da educação básica pública por 23 anos, depois de doutorado em educação matemática pela Unicamp, iniciou a carreira no ensino superior na UFSCar. Atualmente é professora titular, sênior, aposentada, onde atuou nos cursos de licenciatura em matemática e em pedagogia. Continua vinculada à UFSCar, orientando mestrado e doutorado e supervisionando pesquisas de pós-doutoramento e realizando pesquisas em educação matemática, focalizando o desenvolvimento profissional de professores que ensinam matemática. A experiência com a leitura e escrita nas aulas de matemática começou quando ainda era professora da educação básica e se intensificou no ensino superior, com a escrita de histórias infantis conectadas com a matemática, durante as aulas de pedagogia, depois em atividades de extensão e formação continuada de professores. Professora Carmen, mais uma vez, obrigada por sua presença, e agora eu vou deixar a palavra com você. Bem-vinda. Ok, obrigada. Bem, muito obrigada a todos, né, e a todas. Eu agradeço imensamente ao convite. O Selem é um evento muito querido para a gente, né, desde o início do Selem eu participo. Aliás, como disse a Celi ontem, antes mesmo do Selem, as leitura e escrita nas aulas de matemática já era parte das pesquisas que a gente fazia quando a gente participava do COLA, né. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com as histórias infantis e o ensino da matemática, né? Acho que pode apresentar a minha... Vou pegar minha apresentação. Vocês já estão vendo? Sim, conseguimos ver. Ok, muito obrigada, então. Bom, então, o título dela é Histórias Infantis Conectadas com a Matemática na Formação de Professores e de Licenciandos, né? Então, essa proposta, ela parte da minha preocupação e o que eu acredito pelo desenvolvimento profissional de professores como um processo contínuo, ou seja, ele se inicia ainda na vida escolar, durante a vida escolar, e ele vai continuar por toda a carreira do professor. Então, é nesse contínuo que o processo de aprendizagem da docência, ele vai se mostrando complexo e permeado de diferentes aspectos afetivos, cognitivos, culturais, éticos, políticos, econômicos, né? E para
para que a gente atinja esse desenvolvimento profissional desejado, né, é importante que tenha sempre um fio condutor que vá produzindo para a gente sentido a tudo aquilo que a gente está fazendo ao longo de toda a vida do professor. Isso vai possibilitar ele, ao mesmo tempo, os nexos entre a formação inicial, que ele faça esses nexos, e a formação continuada e as experiências vividas na prática docente, né, naquilo que está ocorrendo no seu cotidiano da sala de aula. Então, esse fio, ele deve interrelacionar-se às experiências em programas de formação com aquelas vivenciadas na sala de aula. E isso tudo promove reflexão na prática e também sobre a prática, né? Reflexão teórica a partir dela. Então, como essa aprendizagem é um processo complexo, né? E que vai se formando não apenas com a agregação de novos conhecimentos, mas pela ressignificação de outros, né? Então, para nós que atuamos na formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática nos anos iniciais e também na educação infantil, né, ela tem dado, vamos dizer, mostras de que os conhecimentos matemáticos dos conteúdos específicos em diversas áreas, ele fica, de certo modo, com algumas lacunas durante a formação inicial, né? Então, isso faz com que a gente se preocupe, né, em ampliar esse espaço de experiência educativa dos professores, trazendo, de algum modo, algumas questões para que sejam problematizadas e, se possível, ressignificadas. A gente já viu acontecer alguns projetos interessantes em grupos colaborativos com a participação de professores. A gente teve 2 políticas públicas, 3, na verdade, bastante importantes, 2 que se permanecem, que é o PIBID e a residência pedagógica, né? E tivemos o OBEDUC. Nesses projetos, o professor da escola tem uma participação bastante importante na formação inicial, né? Mas nem todos os professores participam e nem todos os licenciandos participam dessa experiência. Então, a partir do que eu fazia na graduação, a gente propôs aí uma atividade que eu vou apresentar para vocês, vou compartilhar, né, que começou na aula de pedagogia, mas que chamou a atenção de 2 colegas meus, uma professora de didática e um professor que trabalhava a metodologia de língua portuguesa no meu departamento, no departamento que nós atuávamos, né? E aí nós passamos a levar para uma atividade de extensão, que na UFSCar, algumas das atividades de extensão recebem o nome de atividade curricular interconectada com ensino, pesquisa e extensão. Por isso que eu falo lá na minha trajetória, começa no ensino, mistura com a extensão e vai para a pesquisa, né? Então, essas atividades de histórias infantis conectadas com a matemática, ele era, um princípio, um projeto de ensino, passou a ser de extensão e depois de pesquisa, né? Os textos de literatura infantil, eles podem ser uma alternativa metodológica para que os alunos compreendam a linguagem matemática neles contida, de maneira bastante significativa. Haja vista que a gente já tem experiências como essa na matemática da Emília, né, de Monteiro Lobato, e o Malbataan, que vamos dizer, passou a ser reconhecido internacionalmente por esse tipo de abordagem. Mas as histórias infantis, a gente procurou encontrar nelas, né, contextos que pudessem nos trabalhar a matemática, né? Então, à medida que a gente foi ampliando esse trabalho, foi bastante interessante, né? Trabalhar com as histórias infantis, com os livros de educação infantil, de histórias infantis na formação e na atuação dos professores. E para nós não deixa de ser uma situação problema quando a gente vai questionar a matemática que pode estar em volta nesses conteúdos, né? Então, como é que funcionava as nossas atividades lá no início, quando nós começamos a trazer os professores junto com o grupo de estudantes, né, nas atividades de extensão? A gente tinha alunos da pedagogia, alunos da matemática, até o Reginaldo, que proferiu uma palestra aí para vocês, ele é um dos graduandos que participou dessa extensão lá, quando ele fazia matemática, no curso de matemática, agora ele é professor da Federal de Juiz de Fora.
A gente tinha alunos de outros cursos, por exemplo, da Química, da Educação Especial, da Física, que eram alunos engajados com formação, que trabalhavam com a formação, com o ensino de matemática nos cursinhos, principalmente no cursinho comunitário da UFSCar. Né? No primeiro semestre dessas atividades de extensão, a gente fazia o levantamento bibliográfico de livros de histórias infantis, a gente estudava os livros, e guiado pela observação dos diferentes elementos que compõem uma história, a linguagem, a escrita, a ilustração, o conteúdo matemático, o contexto da história. E aí, partíamos para uma etapa de construção dos livros de histórias infantis, que permitiam conectar com o conteúdo matemático. Isso era tudo feito no primeiro semestre. Esses livros prontos, no segundo semestre, eles eram implementados nas aulas dos professores que participavam das atividades. Então, a preparação das atividades era conjunta, era feita nesse grupo, que era um grupo de característica colaborativa, né? E na hora desses livros serem trabalhados na sala de aula, os alunos da graduação acompanhavam essas professoras e professores que participavam. Então, além de ouvir os professores, né, e propor a participação deles no grupo, a gente buscava as práticas formativas que possibilitassem uma postura reflexiva e investigativa. Então, nós praticamente tínhamos comunidades investigativas que foram surgindo. Então, a gente tinha professores, a gente tinha aluno da matemática, da pedagogia, e a gente tinha esse momento de bastante estudo e reflexão. Eu vou apresentar de uma forma rápida, porque a gente só tem 20 minutos, não dá para fazer a leitura bem, vamos dizer, acho que eu vou ocultar isso aqui, porque acho que está atrapalhando. Pronto. Um dos livros infantis, que foi escrito pelo Edgar, que era nosso aluno da graduação em matemática, que ele relaciona a história do Batman, né, com o conteúdo matemático, que ele está chamando de Bate-Cubo. Né? Então, a história toda foi ilustrada por ele, tinha um colega que fez as ilustrações e outra fez a revisão, e ele vai escrevendo de uma forma interessante para a criança, né, esse texto, pensando na própria história do Batman, como tendo um enredo que pudesse chamar a atenção dos estudantes. E aí a grande história aí que estava por trás era confirmar se aquele pacote, né, que foi entregue pelo mensageiro era de fato um cubo, né, porque era isso que se esperava. E aí parte para todos os personagens que compõem a história do Batman para identificar esse objeto, o que ele está apresentando. E aí ele vai olhando as características e vai usando as palavras próprias mesmo do seriado do Batman, né? E vai, vamos dizer, analisando, investigando e propondo investigações. Será que todas as faces são quadrados? O que é um quadrado? Quantas faces tem para que esse cubo seja, de fato, né, o cubo que se espera? E vai, vamos dizer assim, trabalhando todos os elementos que compõem o cubo, né? E, enfim, vai mostrando aí, os desenhos são todos meio quadrados, é tudo bate-cubo, o santo cubinho, né? Então, todo esse tipo de linguagem que ele vai trabalhando no livro dele. E a partir do livro feito, professoras, né, pegaram esse livro para que fosse implementado na sua sala de aula e criassem atividades. Então, nesse primeiro momento, que faz parte do segundo semestre, elas propõem a elaboração de tarefas para serem desenvolvidas. Então, vai perguntar para as crianças se elas conhecem a história, né, do personagem Batman. Elas se propuseram a levar o filme, exibir o filme para as crianças, ver a oralidade, trabalhar com as crianças a questão da oralidade, as palavras que não são do costume, né, deles e que aparecem no texto. Depois elas apresentam o livro. Então, primeiro ela queria saber se eles conheciam o contexto. Por quê? O livro tem que fazer sentido. É a mesma coisa a gente apresentar um livro de fadas para um grupo de crianças da comunidade, por exemplo, do campo, que nunca ouviu falar em conto de fadas. Então, primeiro elas tiveram esse cuidado.
Depois elas foram questionar as crianças pelo vocabulário, até chegar naquilo que o professor que tinha como objeto, que era ensinar a questão do cubo, o que é um cubo, né, na realidade. E elas preparam, a partir da história, e fazem um pedido para as crianças trazerem para a próxima aula caixas vazias. E na aula seguinte, elas vão identificar, assim como bati na história, foi ver os elementos daquele cubo, daquele objeto que chegou pelo mensageiro, se era um cubo. Então, eles passaram a observar as embalagens para ver quais das embalagens trazidas poderia ser um cubo. E aí, as professoras fizeram a contagem e representaram numa tabela. Então, lembrando que tabela é um gênero textual importante no processo de alfabetização. Na sequência, as professoras chegam à conclusão que os alunos perceberam quais são as características de um cubo, né? E elas propõem um jogo, aí seria uma atividade lúdica, explorando simplesmente um conteúdo matemático que elas quiseram, que foi umas operações registradas nas faces do cubo, e que os alunos tinham que jogar e fazer do cálculo. Então, foi um momento lúdico após aquilo que elas tinham feito, né? O que é importante a gente dizer? Acontecia várias situações, vários momentos que os professores preparavam seus livros, às vezes era individual, às vezes era em grupo, né? E depois esses livros iam para a sala de aula dos professores, e isso, de certo modo, vamos dizer, contagiava as demais turmas da escola, que eles também ficavam muito felizes de ver que tinha um livro escrito pelo próprio professor, né? Então, aqui tem algumas das capas de alguns dos livros que foram feitos, né? E o que a gente tem como uma reflexão importante desses episódios que ocorreram, né? Foi possível, a análise revelou, a análise das possibilidades e dos limites da proposta, dessa formação continuada, na qual os participantes são desafiados a conectar a matemática e a literatura. A maioria dos nossos colegas professores e dos nossos estudantes do curso de pedagogia não pensavam a possibilidade de pegar uma história infantil e dela tirar uma noção matemática intrínseca a ele, né? Vale lembrar que muitos paradidáticos, no começo dos anos 2000, eles eram mais dedicados ao ensino fundamental 2 e não aos anos iniciais. Então, os livros de histórias infantis não tinham essa preocupação com a matemática, né? Mas, a partir de um determinado momento dessa reflexão mais sobre a questão da linguagem e da escrita estarem conectadas, começa a surgir livros que é possível, sim, fazer essa conexão. E o que a gente pôde perceber, que a concepção que os professores tinham, que seria difícil, né, relacionar a matemática e a língua materna, ela, que foi declarada por eles anteriormente, passou a ser redimensionada, né, ao longo desse processo formativo. Né? Opa, que eu não tinha percebido isso. Então, a relação com os conteúdos específicos, né, é interessante a gente perceber que a opção sempre recaiu, né, na hora de fazer um livro, para os conteúdos para o conteúdo que fazia parte do domínio dos participantes. É muito mais confortável eu trabalhar com o conteúdo que eu domine, de certo modo, né? Então, a gente deu essa, vamos dizer, liberdade para o professor. Procure trabalhar com aquilo que você mais gosta. Isso me faz lembrar do nosso orientador de mestrado, meu e da Regina, que ele dizia, eu tenho que pesquisar aquilo que eu gosto. Então, eu tenho que escrever, se eu vou escrever uma história infantil para os meus estudantes, sobre aquilo que eu gosto e aquilo que eu sei, né? E aí, uma estudante do curso de matemática disse, eu não me sentia segura para trabalhar um tema referente às séries iniciais. Na ocasião, não era ainda o ensino de 9 anos, né? E aí ela dizia, por eu não ter contato com criança. Então, o que ela escolheu? Um tema, matrizes, que é um conteúdo do ensino médio, né? De modo a poder trabalhar com o tema, e ela fez um jogo sobre a queimada, né? Foi interessante isso. Já a aluna da pedagogia disse, o tema foi escolhido devido à dificuldade de algumas crianças, algumas crianças apresentam, né, na identificação de problemas matemáticos e de raciocínio lógico. Existe uma certa, vamos dizer,
ideia de que a criança não sabe resolver um problema porque ela não sabe ler. Não é bem assim, né? Eu acho que ela até pode saber ler, mas precisa saber se ela sabe ler o que está escrito naquele contexto, naquela situação, problema. Então, quando diz a meu aluno não sabe ler, a gente tem que ficar atento a isso. Às vezes, o que a gente escreveu também não é tão, vamos dizer, compreensível para o aluno, né? Então, foi essa a proposta dela. Por outro lado, né, o desafio de introduzir conteúdos que não eram dominados pelos alunos ou pelos professores, levou-os a buscas e aprendizagem, como diz a menina, aluna da pedagogia. Para a elaboração dos livros, procurei ler sobre o tema, visitar sites infantis, pesquisei temas sobre frações e números decimais, na verdade. Então, o que é interessante, né? Há vamos dizer, um envolvimento na construção do material produzido no grupo, a partir dos diálogos e das reflexões entre os participantes, né? Que a gente se encontrava o ano inteiro, tínhamos reuniões semanais, né? Isso abriu possibilidades para a atribuição de uma significação compartilhada do tema e dos conteúdos de diferentes naturezas trabalhados no livro, né? Então, por exemplo, já o depoimento da aluna da matemática que diz, com esta troca de informações entre pessoas de diferentes cursos, a informação e nosso aprendizado flui mais fácil. A parceria nas produções foi fundamental, pois a troca de ideias e opiniões, as correções e até as ilustrações dos livros nos permitiram concluir mais facilmente os livros. Porque as professoras da educação dos anos iniciais, ou da educação infantil, ajudavam os nossos alunos na matemática a dizer, não, assim a criança não vai entender, isso não faz parte do mundo de significação que ela faz, né? A outra diz, eu não consegui ideias para os temas, apenas os personagens estavam definidos. Houve muitas mudanças até a elaboração do final do livro. No início, quis fazer um livro com atividades que envolvessem as crianças, mas encontrei dificuldade. Conversando com a professora, essa sugeriu a análise dos livros, atividades matemáticas. Para quem não conhece, no estado de São Paulo, a gente tinha um material didático, pedagógico para professores, que se chamava carinhosamente de AMs. Então, eram muitas atividades bem interessantes, elaboradas para serem trabalhadas. E a professora fez essa sugestão. E foi a partir disso que começou a surgir a ideia de trabalhar com quadriláteros, uma vez que a geometria é uma área pouco elaborada e merece atenção. E outra aluna também da matemática diz, eu não conseguia ver muitos conteúdos matemáticos que não estivessem explícitos. Isso, durante o curso, mudou muito, pois ao ler livros infantis, procurava qualquer conteúdo matemático. Tive um olhar mais curioso, né? E isso é, de certo modo, bastante interessante. Então, a gente está falando com um professor que ensina matemática, né, nos anos iniciais. Mas quando a gente chega na educação infantil, o professor que atua na educação infantil, ele não vai ensinar matemática, não se ensina, a gente nem fala que a gente tem aluno na educação infantil, mas a gente tem crianças participando das atividades da educação infantil. Então, nessa fase da escolarização, a gente pode pensar que é uma tarefa simples, né? Muitos estudantes da pedagogia revelam, né, no início do curso, eu vou ser professor da educação infantil porque é simples, ninguém sabe nada, o que eu sei vai ser suficiente para eu trabalhar com as crianças, né, que ainda não sabem nada. Ledo engano, né? Se a gente pensar que quem sabe mais pode menos, a gente não pode pensar dessa forma, né? Então, para se efetivar uma prática na educação infantil, é necessário pensar, planejar, replanejar, considerar que no desenvolvimento infantil é essencial que haja interação da criança com o adulto. A criança não sabe ler, então não basta eu ler as histórias para as crianças, né? Eu tenho que lê-las com intencionalidade. Então, eu tenho que ter um olhar crítico para aquilo. Eu preciso ter criticidade ao ler. Assim como fazer debates, discussões, pesquisas a respeito dos diferentes temas que envolvem a infância e as suas necessidades.
nessa junção, né, das histórias infantis, matemática e infância, vem mais ainda as propostas interdisciplinares, né, que é isso que a gente está um pouco tentando debater nesta mesa, né? Então, acompanhe agora uma experiência didática vivida por professoras da educação infantil que participavam de um grupo que agora, atualmente, ele está alocado no UFSCar, coordenado pela Priscila Azevedo, e essa atividade fez parte de uma atividade de iniciação científica de uma ex-orientanda minha, da Thalita. E é muito interessante. Porque a história infantil foi trabalhada, né, na fase 2 da educação infantil por duas professoras. Então, elas se uniram para trabalhar o livro Anitta Quer Se Mexer, das autoras Graciela Montes e Helena Torres, né? E as crianças deveriam imitar o que a Anitta fazia na história, pois a garota fazia vários movimentos, pulava com um pé só, saltava com os dois pés, corria rápido, corria devagar e também rolava. Então, as professoras construíram uma caixa que conta histórias. Muitos dos professores da educação infantil têm essa prática, né? E isso foi implementado no momento de contar a história e tentar buscar os significados matemáticos possíveis, mesmo para crianças da fase 2, né? Então, nessa atividade, além de as crianças terem contato com o número, já que a Anitta salta com o pé, ela salta com os dois pés, eles também tiveram contato com a noção de medida, né? Pois uma corria rápido, então o que é mais rápido, o que é mais devagar, o que é maior, o que é menor. A Anitta, né, da história, ela corria rápido como o vento e depois devagar como a tartaruga, né? Também subia alto como os pássaros e rolava baixo como a tartaruga. Então, as professoras elaboraram uma história para contar às crianças, né, com o intuito de trabalhar a matemática, né? Esse é um outro livrinho, desculpa. Então, vejam, elas aproveitaram a situação posta pelo livro, né, e depois elas elaboraram uma outra história, né, para contar às crianças, com o intuito de trabalhar a matemática. E eles chamaram essa história de Festa na Floresta. Então, elas colocaram uma grande quantidade, vários tipos de animais, cada um com o seu tamanho, suas características. A girafa que tinha um pescoço grande e uma orelha pequenininha. Então, toda essa discussão foi para trabalhar o pequeno e o grande, né? Então, nessa história são mostradas aí algumas características dos animais, o que eles comem, onde eles vivem. Então, vejam que a integração de conteúdo aí passou a ser também um objetivo, além daquilo de trabalhar com algumas noções matemáticas, né? E as professoras Ana e Beatriz, né, manifestaram como foi importante elas terem feito essa participação. E, na época, elas tiveram a possibilidade de ter a Thalita, que fazia a iniciação científica, acompanhando essas atividades, podendo fazer os registros, né? Então, as professoras dizem que apresentou-se, através de figuras, outros animais de porte grande e pequeno, como elefante, girafa, leão, formiga, a borboleta, a aranha. E depois de manuseá-los, né, pediu para que primeiro eles identificassem quais eram os grandes, colocassem dentro da caixinha. Depois, na primeira tentativa, eles colocavam de forma aleatória, aí eram assim, questionados, então vamos pensar o que é grande, o que é pequeno, então coloca tudo no chão, coloca na sequência, né? Então, no segundo momento, a mesma atividade já foi enfatizando os animais, que eles pudessem fazer a identificação mais rápida e mais fácil, né? Então, foi uma atividade interessante. Mas, o que é importante em tudo isso, né? Para nós, é que a professora se empodera desses saberes. Ela não foi... quem fez por ela? Ela fez pela sua turma, ela fez pelos seus professores, pelos seus estudantes, pela escola e pelo próprio, vamos dizer assim, prazer de saber que os seus alunos estavam aprendendo de forma mais significativa. E uma das atividades de extensão é divulgar os seus trabalhos. Então, em algumas atividades, alguns eventos do COLE ainda, antes do CELEM, algumas professoras já apresentaram os seus trabalhos. E continuam apresentando.
a própria Priscila leva sempre os seus professores para divulgar os trabalhos. Aqui temos a apresentação da Laís, que é uma das professoras participantes, que apresentou isso na Jornada Científica e Tecnológica da UFSCar, lá em 2009, vejo que a coisa é bem antiga, começou em 2002, né, o nosso projeto. O que é importante dizer, né? As professoras demonstraram ser capazes de responder as perguntas e curiosidades matemáticas dos seus alunos, elas avaliaram a qualidade matemática dos livros, do material de ensino disponíveis e puderam modificá-los quando elas percebiam a necessidade de fazer isso. Então, não é ter um material didático e simplesmente ler, levar esse livro para a sala de aula, né? Elas passaram a fazer boas perguntas e apresentar bons problemas de matemática aos seus alunos, de modo que eles progredissem na aprendizagem matemática. Enfim, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu agradeço muito, né, vocês terem me ouvido, e espero que vocês tenham anotado algumas coisas aí para a gente poder conversar na nossa sequência. Muito obrigada. Obrigada, professora Carmen, que apresentação linda. Eu ouviria a tarde inteira você falando. Eu falei mais do que eu devia, né? Passei do tempo. Não, foi uma delícia, tá tudo bem. Agora a gente vai passar, então, para a professora Maria Aparecida Lapa Guiar. Professora há 36 anos, atuou nos anos iniciais e finais do ensino fundamental em redes de ensino públicas de Florianópolis. Morou em Joinville, Santa Catarina, durante 11 anos, onde lecionou no ensino superior. Reside no momento em Florianópolis e atua há 11 anos na UFSC, como professora efetiva no Centro de Ciências da Educação, SED. Leciona em cursos de licenciaturas na área de organização escolar. Entretanto, nesses últimos anos, com mais intensidade no curso de pedagogia e no programa de pós-graduação em educação. Desenvolve pesquisas e publicações voltadas para a formação de professoras, alfabetizadoras, e integra 2 grupos de pesquisa. O FOP, Grupo de Estudos e Pesquisas, Formação de Professores e Práticas de Ensino, coordenado em parceria com a professora Márcia Obolt, e Grupo de Pesquisa Linguagem, Cultura e Práticas Educativas, coordenado por Cecília Goulart, da UFF Niterói. A professora, atualmente, também compõe a diretoria da Associação Brasileira de Alfabetização, a BALF, na gestão 2020-2021, além de ser filiada à ANPED e ANFOP. Professora, muito obrigada, e agora eu vou deixar a palavra com você. Muito obrigada, Karina. E agradeço muitíssimo, né, ao convite feito para que eu pudesse participar dessa mesa, nesta tarde aqui, com as colegas, e espero, de certa forma, contribuir para as reflexões deste evento com a minha experiência na formação inicial e na formação continuada, já que eu não venho da área da matemática, né, mas em que eu posso contribuir aí para as reflexões desse evento. É isso que eu imagino que pode ser, nesse momento, a minha contribuição a partir do viés da formação continuada e da formação inicial. Muito obrigada. Então, eu vou começar a compartilhar aqui os meus slides, para que a gente possa ir conversando sobre eles. Eu só gostaria de saber se já está visualizado para vocês. Preciso que alguém me fale, porque aí eu já não estou mais visualizando vocês. Sim, tá já bem. estamos vendo, está na parte do título, do enunciado. Tá bem. Então, eu intitulei esse trabalho, né, apresentado aqui para vocês, de reflexões sobre a formação, questões sempre presentes. Farei um pequeno preâmbulo. A apresentação que farei hoje nesta mesa se relaciona com a formação da qual participei entre 2012 e 2017, o programa do governo federal intitulado Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que esteve sob a responsabilidade da UFSC
para a formação continuada de alfabetizadores, alfabetizadoras, em todo o estado de Santa Catarina, tanto nas redes municipais quanto na rede estadual. Foi um programa de impacto, com suas possibilidades, suas lacunas, mas que gerou reflexões e produções intensas que ainda reverberam em nossas escolas e no fazer docente de muitos professores e professoras. E coloquei algumas questões, né, por isso o título, né, Questões Sempre Presentes. Apresentamos algumas questões que se alinham a princípios, a pressupostos, que temos defendido já há muito tempo em torno do fazer docente na formação inicial e continuada. Então, são 4 questões, teriam muito mais questões, mas eu elegi para esse momento aqui, que é um momento curto, mas muito importante também para todos nós, e farei essas perguntas porque elas têm uma ligação muito grande com as defesas que eu vou fazendo para a formação inicial e para a formação continuada, né, com alguns pressupostos. A primeira pergunta: por que devemos pensar os nossos planejamentos por meio de metodologias em que as crianças sejam partícipes dos processos ali desenvolvidos com e para elas? Por que nos desafiamos a dialogar com as várias áreas do conhecimento? A terceira questão: por que defendemos uma concepção de linguagem como interação? E a quarta questão: por que julgamos fundamental o direito a uma formação continuada? As perguntas, ora apresentadas, são sempre importantes e nos guiam porque trazem subjacentes pressupostos. Então, eu vou trabalhar agora com alguns pressupostos teóricos que estão intrinsecamente ligados a estas questões. E são sobre esses pontos, né, que nós vamos nos deter um pouco mais. O primeiro ponto o primeiro pressuposto seria o planejamento e a metodologia devem se centrar nas crianças como partícipes do processo. O ponto de partida são as crianças, observá-las, ouvi-las, compartilhar com elas as possibilidades e trilhar com elas caminhos metodológicos para o conhecimento. Esse é o nosso grande desafio. O segundo pressuposto é o seguinte: as áreas do conhecimento precisam dialogar. O conhecimento que chega em sala de aula terá que ser parte da vida e da história, isto é, deve estar relacionado com gêneros discursivos que circulam nas esferas sociais, em todas as áreas. Por isso, são bem-vindas a literatura, a música, as receitas, os gráficos, as notícias de jornais, os bilhetes, as formas de correspondência de modo geral, as mensagens, as cartas, os ofícios, os e-mails, etc. Assim, não há como pensar um processo com as crianças em fase inicial sem articular várias áreas do conhecimento e contextualizá-la em suas múltiplas dimensões. E aí eu trago uma citação da Cecília Goulart, que diz o seguinte: entendemos, pois, que o processo de alfabetização, na perspectiva política, histórica, cultural, social, linguística, psicológica, cognitiva, pedagógica. Aprender a ler e a escrever é dialogar com conhecimentos de diferentes áreas e aprender sobre eles. Então, entender um pouco como é que a alfabetização se configura, né? Ela se configura a partir de todas essas possibilidades, de todas essas dimensões, a histórica, a política, a cultural, a cognitiva, a pedagógica. Então, não perder esse fio de vista. E outro pressuposto que eu trago aqui, o terceiro, é que a linguagem precisa ser compreendida como interação humana. Linguagem como interação é um conceito ancorado em 2 autores principais, Bakhtin e Vygotsky, e pelas datas ali a gente já percebe que esses autores são do século retrasado, já passou, faz bastante tempo,
Mas esses autores chegam para nós nos anos de 1980, né? Para nós no Brasil, nos anos de 1980. E os dois expoentes maiores, né? Que os precursores dessa perspectiva para nós no Brasil, a partir da área de língua portuguesa, são o Geraldi, né? Vanderlei Geraldi e a Ana Luísa Smolka. E é a partir deles que eu vou trabalhar, né, e pesquisar e me dedicar a essas questões todas relacionadas principalmente à alfabetização, usando desses pressupostos, né, desse pressuposto principal que é a linguagem como interação. Constituímos-nos na vida pelas relações que nos são possibilitadas ao longo de nossa trajetória, e a linguagem transpassa-nos, ela é constituída nas relações e nos constitui. Então, não há um emissor e um receptor. Há sujeitos em processos de interação, que falam, ouvem, elaboram, reelaboram, e não há uma mensagem neutra. A antiga forma de conceber a teoria da comunicação entra em colapso. O nosso enunciado está imerso em contexto eminentemente ideológico. Não há neutralidade. A educação é um ato político. Freire aí na veia, né, para todos nós. E aí entro no quarto pressuposto. Toda professora, todo professor tem direito à formação continuada. Formação não é formatação. Padronizações extremas e controladas de currículo e de avaliações, como são essas que nós estamos vivendo nesses últimos anos, destituem o professor de suas possibilidades de escolhas com e para as crianças. Então, eu chamo atenção para isso, né? Não é formatação. Formação é outra coisa. É a possibilidade de escolha. E aí, eu entro numa outra parte aqui da minha apresentação, que diz respeito a um relato que eu trago para compartilhar com vocês. Viajando pelas cartas, um relato. Para ilustrar nossos pressupostos, vou me remeter a uma narrativa que está nos relatos de experiência docente organizados por membros da coordenação do PENAIC, na UFSC, dentre eles o professor Everaldo Silveira, que vocês devem conhecer bastante, meu colega, meu amigo aqui do Centro de Educação, da área da matemática, né? E com ele e outros colegas, nós organizamos alguns volumes, e o que eu vou trazer aqui é de um determinado volume, volume 1, que está entre as páginas 29 e 34, e que se chama Viajando pelas Cartas, escrito por Helena Voigt, a professora em questão, e Lisete Kaufmann, a formadora. Não vou lê-lo, obviamente, mas fica a informação que pode ser buscado na internet. Esses cadernos de relato estão em formato digital. Então, essa foi uma produção decorrente do PENAIC, né? São 5 volumes de relatos de experiência e mais um livro de artigos relacionados a essa formação de professores alfabetizadores, né, que aconteceu no estado de Santa Catarina e aconteceu no Brasil inteiro, mas essa formação de Santa Catarina, nós aqui na UFSC ficamos responsáveis. E é um relato deste que eu vou trazer aqui algumas, digamos assim, eu vou fazer uma síntese, né, do que aconteceu nesse relato da professora. Primeiramente, eu gostaria de registrar o quanto foi lindo ouvir a professora Helena Voigt, contar ao vivo em um evento emocionadamente como foi realizado tal trabalho. Então, ela esteve conosco alguns anos atrás, fazendo a explanação desse seu relato. Aqui deixarei um fiozinho em forma de síntese. A professora, ela foi até o pátio e se sentou em roda com as crianças. Foi o primeiro movimento que ela fez. E fez uma pergunta provocadora. Quem já havia escrito ou recebido cartas? Ela se deu conta do óbvio.
poucas cartas circulam na atualidade. Isso não significa que as crianças não tenham direito de conhecer esse gênero. A professora apresentou o livro de literatura Viviana, Rainha do Pijama, que foi o desencadeador de todo o processo desenvolvido. E aí tudo foi acontecendo de forma contextualizada, e as atividades foram tomando desenvoltura, e os sentidos foram construídos com e para as crianças. Rodas de conversas, leituras, dramatização, literatura, desenhos, escrita de bilhetes, convites, e-mails, cartas, entrevista com um estilista, ampliando assim as possibilidades discursivas, com sistematização e compreensão a respeito de tantos gêneros discursivos que circulam socialmente. As crianças tiveram acesso ao Google Maps, localizaram seu município, no caso Itapiranga, Santa Catarina, e o município onde morava a estilista, Blumenau, Santa Catarina. Foram provocadas a pensar sobre a distância, características geográficas e culturais. Ao final, uma grata surpresa. Chegou ao correio um pacote com uma carta e um pijama para cada uma. O caminho metodológico continuou seu percurso. Leram ainda o livro Correspondência, de Bartolomeu Campos Queiroz, e O Carteiro Chegou, de Janete e Alan Albergue. Prepararam uma carta-resposta para a estilista e finalizaram com uma noite do pijama na casa da professora. Então, imaginem só a alegria das crianças poderem, usufruir de tudo isso que foi sendo oferecido nesse processo que a professora foi, de certa forma, forjando junto com elas, né? Foi o fio que ela foi puxando e muitas possibilidades foram acontecendo. E aí, eu coloco algumas palavras finais aqui para nós pensarmos, né, nesse processo da professora, nesses processos formativos. As perguntas iniciais, os pressupostos aqui defendidos, levam-nos a concluir que a professora em destaque representa várias outras que anonimamente tecem todos os dias com e para as crianças metodologias que com elas são delineadas, em que as crianças são partícipes e vão se constituindo leitoras e autoras de suas trajetórias no diálogo com várias dimensões do conhecimento. Deixo aqui uma pergunta que nos provoca neste momento histórico. Qual é o projeto de escola que está sendo forjado para as nossas crianças nesse momento? Para qual tipo de nação? Para qual tipo de formação humana? Fica, então, a nossa defesa para que as professoras e os professores ocupem o seu lugar de direito, que se apropriem de argumentação bem fundamentada durante sua formação inicial e sua formação continuada, que tenhamos realmente a possibilidade de escolhas. Eram essas as minhas palavras por hoje, para nós pensarmos e abro aí as possibilidades de discussão. Aqui estão algumas referências nas quais eu me oriento. E muito obrigada. Obrigada, professora Maria Aparecida, professora Cida, né? O pessoal está falando com carinho ali, a professora Cidinha. Realmente muitas reflexões bem interessantes e a gente já vai comentar também sobre elas daqui a pouquinho, tá? Vamos chamar então a professora Patrícia para fazer a nossa terceira apresentação. Professora Patrícia, professora associada na Universidade Federal de Santa Catarina, onde atua na formação de professores de Ciências e Biologia. É licenciada em Ciências Biológicas. Deve à escola pública as primeiras aproximações com a literatura e seu encantamento, em especial a brasileira. Do grande sertão de Guimarães Rosa e suas veredas às escravivências de Conceição Evaristo,
do Brasil de Jorge Amado, com seu aroma de dendê, aos mundos e tempos de Érico Veríssimo, da poesia periférica de Sérgio Vaz e Carolina Maria de Jesus. Acredita que as literaturas, em sua pluralidade, representam imaginários, mas também lugares de constituição de identidades e resistências. É doutora em Educação Científica e Tecnológica, PPGST-UFSC, e em sua trajetória acadêmica tem se dedicado à pesquisa sobre escrita, leitura e autoria no ensino de ciências. Coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas Literaciencias, onde tem produzido e orientado pesquisas com foco nas articulações entre literaturas e a educação em ciências. Professora Patrícia, obrigada também pela presença, pela disponibilidade, e agora a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada, Karina, obrigada pela apresentação. Eu quero começar agradecendo pelo convite para estar aqui nessa mesa essa tarde, especialmente a comissão organizadora, a Regina e a Everaldo, que me fizeram esse convite inicialmente, né? E dizer que já está sendo um momento de muito aprendizado aqui nessa tarde, ouvindo as colegas, né, a partir das experiências de pesquisa e experiências de formação realizadas, e eu espero que o que eu vou trazer aqui hoje para a nossa discussão se junte a esse debate que já está sendo desenvolvido aqui, esses conhecimentos que já estão sendo compartilhados aqui, e vocês vão ver que tem deslocamentos, porque eu sou da área de ciências biológicas, né, não sou da educação matemática, mas tenho certeza que nós podemos fazer várias relações com a própria educação matemática, com as questões de linguagem também já trazidas aqui. Então, que as minhas falas façam eco às falas das colegas que já apresentaram anteriormente. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Ela já está disponível? Sim, professora, conseguimos ver. Então, tá bem. Bom, então o título que eu dei para a minha fala é Literaturas, Leitura e Educação em Ciências, Gestos do Reexistir. E eu, ao longo da minha fala, vou explicar um pouquinho os significados dessas palavras aqui do título. Bom, então, o primeiro convite que eu gostaria de fazer, a partir dessa imagem que está aqui colocada, é para a gente pensar um pouco qual que é o significado da leitura nos nossos contextos cotidianos, né? Na nossa vida, na escola, nas disciplinas de ciências, de matemática, de geografia, né? O que ela assume nas nossas vidas, né? E essa instalação do artista mexicano George Blake nos coloca a pensar em dois movimentos, né? A sutileza do livro, colocado ali abaixo da parede de tijolos, e o poder de transformação daquele espaço que ele tem, né? Então, fica um convite para a gente pensar um pouco nessa questão do poder que a leitura e que a literatura tem de transformar sujeitos e realidades. Então, esse é um pressuposto do meu trabalho, é um pressuposto do trabalho do nosso grupo de pesquisa, do qual eu vou falar um pouquinho durante a apresentação, né? E é um convite que eu faço também para vocês, né? Para a gente pensar um pouco qual que é o significado e o poder que a leitura pode assumir nas nossas vidas. Bom, então, algumas questões iniciais que a gente poderia colocar, né? Que nós temos nos feito. Que leitura colocamos em funcionamento em nossas aulas? Quais dizeres e discursos estão presentes nas nossas salas de aula? Que sujeitos habitam as nossas aulas? Os modos de conhecer produzem humanidades diferentes? E qual amanhã está presente nas nossas aulas? Fazendo aqui uma referência à ideia de uma perspectiva de um amanhã que não está à venda, defendida pelo Ailton Krenak. Então, pensando nessas questões, um dos movimentos interessantes, né, que acho que é curioso olharmos, é buscar, por exemplo, no Google, o que algumas palavras remetem, que imagens, né, que imaginários que essas palavras remetem.
Aqui eu fiz esse exercício com a palavra biologia, por exemplo, porque é a minha área de formação inicial, né? E é onde eu atuo como professora, formadora de professores. E vocês podem ver que essas imagens remetem uma perspectiva bem internalista de biologia, né? Tem imagens aqui que remetem à genética, à ecologia, tem microscópio, tem imagem de alguns seres vivos aqui, né? E os seres humanos presentes aqui nessa imagem, eles são muito restritos, digamos assim, né? Ou o ser humano é ausente da representação de biologia, ou o ser humano presente nessa representação é aquele que está ali naquela segunda imagem, né? Usando um jaleco, geralmente são homens, geralmente são brancos, e geralmente são europeus também, né? Então, que perguntas que a gente pode se fazer a partir de representações como essa, né? Que ensino de biologia colocamos em funcionamento nas nossas aulas? De qual biologia nós falamos? Como ela dialoga com o mundo e com as realidades, a nossa e a dos nossos estudantes? Por curiosidade, eu também fui olhar a matemática com essa palavra, né? Especificamente fazendo a busca no Google. E também tem uma representação que é bastante limitada do ponto de vista humano, né? Que humanos habitam a matemática. A matemática é habitada só por números, né? Então, são algumas questões paralelas, né, a essas que eu trouxe para o ensino de biologia, que nós podemos também fazer para a educação matemática, por exemplo, e para outras áreas de conhecimento também, né? Bom, então, do ponto de vista epistemológico, né, para a gente pensar e problematizar um pouco como é que é esse conhecimento que nós colocamos em funcionamento na sala de aula, seja na escola, seja na universidade, como é que ele chega, né? Nós temos trabalhado com uma perspectiva de alguns autores, especialmente latino-americanos, né, que têm produzido uma literatura dos estudos decoloniais e que questionam essas relações de saber, poder, que são colocadas em funcionamento na nossa sociedade, né? O Aníbal Quijano, ele vai dizer que as relações de colonialidade nas esferas econômica e política não findaram com a destruição do colonialismo, né? O que significa isso? Que o fato de não sermos mais colônias do ponto de vista administrativo, né? No caso do Brasil, não somos mais colônia portuguesa, não significa que não soframos ainda esses efeitos de colonialidade. Isso se faz presente ainda nos dias atuais, nas nossas áreas de pesquisa, por exemplo, quando somos mais valorizados, quando produzimos em uma outra língua que não a nossa, né? Ou quando trabalhamos na escola ou na universidade, né, com conhecimentos que são produzidos da história da ciência, por exemplo, dizendo que toda a história da ciência foi produzida por europeus, né? E aparecem lá homens brancos que produziram conhecimentos específicos historicamente e outros conhecimentos produzidos por outros povos, ou por mulheres, ou por outros grupos, são totalmente silenciados e apagados, né? Então, essa teoria, ela tem nos ajudado a olhar e pensar que conhecimentos temos colocado em funcionamento em sala de aula e que modos de conhecer também nós temos colocado em funcionamento. Que sujeitos habitam as nossas aulas e que outros sujeitos poderiam habitar essas nossas aulas, né? Esses autores vão dizer, então, que essa colonialidade de poder, ela está em diversas esferas. Na economia, no controle da autoridade, no controle da natureza, ver essa visão da natureza como sendo apenas um recurso natural, né? E não nós, seres humanos, como parte integrante da natureza, no controle do gênero e da sexualidade, e no controle da subjetividade e do próprio conhecimento, né? Então, se diz que a colonialidade, ela se reproduz em uma tripla dimensão, que envolve poder, saber e ser. Há um modo específico de ser na nossa sociedade, né? Há um modo específico de conhecer que é válido socialmente. Há um modo específico de poder colocado em funcionamento.
Então, essas teorias, elas têm nos ajudado a pensar essas questões em relação ao ensino e têm contribuído para trazer uma reflexão, né, sobre que contribuições, que outros modos, né, de pensar esse conhecimento nós podemos colocar em funcionamento. Na área da educação em ciências, alguns autores já têm questionado, né, esses argumentos da ciência moderna, e a Bárbara Carini é uma dessas pesquisadoras, é uma professora da Federal da Bahia. E ela fala que a validação de conhecimentos como sendo produzidos pela ciência moderna muitas vezes negam sua origem a partir de outros povos. Em um trabalho em parceria com Michel Cáurio e Suzane Cassiani, nós argumentamos que diversos conhecimentos nomeados como próprios da ciência moderna são anteriores ao surgimento da mesma, tanto em relação às ciências da natureza, quanto às ciências humanas, às linguagens e à matemática. Os saberes que constituem o campo da biologia e da medicina surgem apenas a partir de avanços modernos europeus? É uma pergunta que a Bárbara Carini nos coloca, e ela vai dizer que muito anterior aos avanços modernos da medicina europeia, a medicina egípcia já abria corpos e conhecia órgãos, algo que só ocorreu na Europa com um rompimento em relação à racionalidade cristã medieval. Então, esse arcabouço teórico, epistemológico, ele tem dado essa contribuição para pensarmos, né, outros modos de abordar os conhecimentos em sala de aula, outras contribuições, pensando, sobretudo, em uma educação em ciências que é contra-hegemônica, que vai contra essas relações de poder hegemônicas, né, eurocentradas, geralmente, e uma perspectiva de educação em ciências que seja antirracista, anti-homofóbica, democrática, que trabalhe com alteridade, né, que nos coloque em uma outra posição em relação a esses conhecimentos, um lugar de mais sensibilidade também. Tem um autor que se chama Alban Achinti, que vai falar na ideia de reexistência, como dispositivos que implementam estratégias contra exclusão, marginalização, racismo, buscando a redefinição e a ressignificação da vida em condições de dignidade e de autodeterminação. E ele vai falar sobre a questão da arte, e vai dizer que essa estética, que ele está chamando de decolonial, justamente porque se contrapõe a essa perspectiva colonizadora do outro, está sob o signo do retorno. O retorno das trajetórias oprimidas, das histórias, vidas e experiências das populações às quais não foram permitidas se tornar globais. Tornam-se uma realidade histórico global, né? Então, a ideia de trazer outras vozes para o nosso trabalho. Aqui tem uma imagem que é de uma exposição de um artista português chamado João Louro, em que ele, nesse trechinho, ele diz assim, que há um ser primitivo que se chama palavra. A palavra recusa ser civilizada. Toda palavra civilizada é letra morta. A verdadeira revolução será feita pela palavra e será pacífica. Então, essa perspectiva tem nos inspirado, né, a pensar que leituras que nós desejamos produzir nas nossas aulas, né? E aí, algumas respostas que nós temos pensado são leituras que ampliam as compreensões sobre a realidade, leituras que são plurais e que jamais se conformem com lugares estáticos, leituras que levem em conta que as ciências, a biologia, a matemática, a geografia, enfim, né, falam da vida em um sentido amplo, incluindo o humano e seus modos de interagir com outros seres, com o ambiente, e que não são apenas os conceitos científicos que nos interessam quando nós olhamos para um livro, né, para uma arte que a gente vai trabalhar na sala de aula, mas o todo, o que aquela obra traz de compreensão sobre o humano, né, para o nosso trabalho. Então, leituras que nos humanizem, nos aproximem de compreensões de igualdade, solidariedade, empatia, respeito à vida. E a Librandi, ela vai dizer que os espaços discursivos de acolhimento e produção de diferença são esses que interessam. E eu me junto a ela e vou dizer que são esses espaços que também interessam quando nós trabalhamos com literatura
no nosso trabalho de pesquisa, de ensino, no nosso grupo de pesquisa. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, de algumas literaturas com as quais nós temos trabalhado no nosso grupo de pesquisa. Uma das perspectivas teóricas que nós temos trabalhado também já há algum tempo é a análise do discurso da Eni Orlandi, que é uma linguista brasileira, né, que se inspira muito nos trabalhos do Michel Pechet, produzidos na França, mas que ela tem produzido uma análise do discurso que ela mesma tem chamado de brasileira por conta das contribuições, né? E ela diz que há já uma história de leitura das classes dominantes. Então, é preciso se criar condições para que as classes populares elaborem suas histórias de leitura que a classe dominante desconhece, ou melhor, não reconhece. Então, também é uma outra inspiração para o nosso trabalho. Aqui eu coloquei algumas capas, né, de alguns livros com os quais nós já trabalhamos no nosso grupo, produzindo essas leituras e pensando nas contribuições dessas obras, desses textos, para uma educação em ciências. Então, tem aqui o livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, do trabalho que foi desenvolvido pela Diônia Dornelles, Conceição Evaristo, que é um trabalho que está sendo desenvolvido pela Simone Ribeiro, especialmente com a ideia de escrevivências, quadrinhos nacionais, como, por exemplo, aquele O Conto dos Orixás, um trabalho de mestrado que foi desenvolvido pelo Cassiano Ferreira, literaturas periféricas, como poesia e o rap, que foi produzido numa linda dissertação de mestrado pela Ana Lara, que foi defendida recentemente. O trabalho com José Saramago, também, pela perspectiva humanista que ele traz, que foi desenvolvido por mim. O trabalho com o Morte e Vida Severina, que foi desenvolvido pela Ana Lara também, que é do João Cabral de Melo Neto. Ela desenvolveu um trabalho com o 6º ano do ensino fundamental, a partir dessa obra. Foi um belíssimo trabalho também desenvolvido. E o trabalho com contos indígenas, em paralelos com o texto da bióloga Raquel Carson, que foi desenvolvido pela Yara Mares Machado, especialmente na formação de licenciandos em ciências biológicas aqui da UFSC, né? Então, aqui tem um conjunto de alguns dos trabalhos que estão ou foram sendo desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisas nos últimos anos e que tem inspirado, né, o nosso olhar para a literatura e para esse trabalho na formação de professores e na educação básica também. Bom, então, essa ideia de pensar que literatura podemos trabalhar na educação e ciências, né? Nas nossas buscas de levantamento bibliográfico para as pesquisas, por exemplo, uma das coisas que nós temos encontrado muito são pesquisas sobre textos de ficção científica. E nós fugimos um pouco disso, assim, né? Nós trabalhamos com outras literaturas que não se intitulam de ficção científica e não tem essa intenção de estar ensinando conceitos de ciências, né? Mas nós vemos nesses textos uma grande potencialidade para esse trabalho na educação em ciências, e é isso que nós temos desenvolvido, né? Então, algumas perguntas que nós podemos nos fazer a respeito daqueles textos que eu mostrei para vocês. Há ciência nesses textos? Que relações nós podemos estabelecer com a educação em ciências a partir de textos como esses, né? Que ciências nós podemos abordar também a partir de textos literários? E aí, eu escolhi um desses para falar para vocês, né? Que é o texto da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, especialmente, mas outras obras que ela produziu, que é uma escritora brasileira, e que produziu seus trabalhos a partir desse lugar, né? De uma mulher negra que viveu durante um bom tempo na favela, em São Paulo, que trabalhava para cuidar dos seus filhos, que era uma mãe solo, e que retrata, especialmente no Quarto de Despejo, mas nas outras obras também, a vida dessa mulher, né, e os percalços e os interesses e desejos que ela enfrenta no seu cotidiano e vivencia no seu cotidiano. Então, eu trouxe como exemplo o trabalho da Diônia Dornelles, que foi um trabalho de mestrado, em que ela desenvolveu junto a uma turma de licenciatura no curso de Ciências Biológicas, aqui da UFSC, e onde ela vai buscar compreensões sobre docência, a partir de histórias de leitura desses licenciandos em Ciências Biológicas,
formação docente em perspectiva discursiva, literária e decolonial. Então, no trabalho da Diônia, ela vai fazer essa relação com os textos da Carolina Maria de Jesus na formação inicial de professores de ciências biológicas. Bom, então, uma leitura mais, digamos, básica, né, uma leitura primeira que nós poderíamos ter a respeito dos textos da Carolina na relação com a educação em ciências, seria a questão da fome, como uma presença nos textos da Carolina, né? Em vários momentos, ela relata sobre essa questão da fome, e do ponto de vista da biologia e das ciências, nós poderíamos abordar as questões dos efeitos biológicos disso, da nutrição, etc., né? Mas, como eu comentei, na perspectiva que nós temos trabalhado, essa é uma das partes do trabalho, não é o todo, né? E as fomes que a Carolina apresenta nesse texto, elas extrapolam a fome física, né? Ela fala do lugar de solidão, do desejo de dar sentido à sua existência a partir da escrita. Então, essa fome envolve desejos pela apropriação de bens culturais, como leitura e escrita, e que deveriam ser direito de todos e todas. Assim, a escrita da Carolina é em si um ato de resistência. Ela resiste a esse contexto em que ela vive a partir da própria escrita, e junto com isso ela reexiste, ela constrói uma outra existência para ela a partir desse movimento de escrita, né? Então, ler e escrever, falar de si e ocupar lugares no mundo são atos de resistência mediante diversos silenciamentos impostos aos que são subalternizados, que era o lugar social ocupado pela Carolina Maria de Jesus, né? Uma mulher subalternizada no seu contexto de vida. Então, em relação a outros conteúdos de ensino, né? Que outros olhares poderíamos ter para esse livro, por exemplo? Então, a abordagem da vida em sua complexidade, como foco do nosso olhar, a existência nas aulas de ciências, né? Trazer a Carolina para as nossas aulas de ciências permite que ela habite a nossa sala de aula, né? Que uma mulher que é mãe, trabalhadora, negra, que habitou a favela, que é escritora, esteja na nossa sala de aula conosco. Então, abre um espaço para uma reflexão sobre as vidas que são subalternizadas, os conhecimentos que são subalternizados, e se ampliarmos para uma compreensão de vidas subalternizadas dentro da biologia, nós podemos fazer paralelos com outras vidas que também estão nesse lugar subalterno, né? Como, por exemplo, a vida das florestas incendiadas, as vidas contaminadas, humanas e não humanas, por agrotóxicos, a lama de Brumadinho Mariana, né, de 2015, e o que aconteceu depois também, o apagamento dos povos indígenas e suas culturas na nossa sociedade, o petróleo que contaminou o litoral do Nordeste no final de 2019, entre tantas outras análises de vidas afetadas por um modelo de produção e consumo bastante criticável, né? Então, o potencial da literatura em aulas de ciências como um espaço para outras existências e outras reexistências. Então, a Carolina Maria de Jesus, em sua escrita decolonial, não apenas por se atrever a ser escritora, mas pelo conteúdo que mobiliza nos textos, colocando na ordem do dia diferentes nuances das vidas subalternizadas, as suas diferentes fomes, ocupando, assim, um outro lugar social. A Carolina ousa introduzir a sua voz dissonante, rompendo um silenciamento sobre o seu lugar e sobre os seus saberes. Bom, e aí, para finalizar, então, pensando um pouco no nosso horizonte, que nós consideramos que é ao Sul, fazendo uma referência às epistemologias do Sul, com as quais nós temos trabalhado, né? Pensando um pouco que leituras que nós desejamos para esse trabalho na educação em ciências, né? Então, são leituras e escritas também de ciências como bens culturais, aos quais todos e todas devem ter acesso por direito, a produção de um ensino de ciências que tenham como horizonte os modos de reexistência, e aí podemos ampliar para diversos grupos, povos, sujeitos, né, subalternizados. A literatura como um modo de produzir esse encontro
entre reexistência, que é decolonial, e os conhecimentos científicos, né? Um modo de colocar isso em debate, colocar isso em diálogo nas nossas aulas. E os conhecimentos científicos, que eles sejam impregnados dessa vida que resiste. Então, são esses os nossos desejos a partir do nosso trabalho de pesquisa que nós temos produzido no nosso grupo. Algumas referências que eu utilizei aqui na apresentação. E obrigada, agradeço. Obrigada, professora Patrícia. Com certeza, a gente consegue relacionar muita coisa com a educação matemática, com a matemática, a gente consegue refletir bastante também nessa área. Então, terminadas as apresentações, eu queria convidar as outras colegas, né, a professora Maria Aparecida, a professora Carmen. Isso, todas juntas agora. E nós temos, sim, algumas perguntinhas para responder, e eu vou tentar mediar aqui para vocês, né? Tem uma aqui no chat privado, acho que não dá para passar na tela, né, Lucas? Da professora Regina para a professora Carmen. Vamos começar com essa, pode ser? Será que o problema, professora Carmen, da incompreensão e ou resistência desse olhar das histórias infantis e a matemática não tem a ver com as ideias equivocadas sobre matemática? Compreensão de que a matemática só pode ser a tradicional? Possivelmente, né? Eu acho que nós surpreendemos os nossos estudantes quando a gente propõe que eles escrevam como eles pensaram, por exemplo, na resolução de um problema. Eles falam, mas professora, porque essa aula é de matemática, não basta a conta? Eles têm resistência em escrever a resposta completa de um problema, e só querem colocar o número como resultado. E quando a gente diz, não, você escrever a resposta, você volta ao problema para ver se aquela sua resposta é a resposta daquele problema que foi, que deu margem a essa tarefa. E a tradição, né, se você entrar numa sala de aula de matemática, há 100 anos atrás, e entrar hoje numa aula de matemática tradicional, você não vê mudança, além de contas e números escritos na lousa, né? Então, essa aula tradicional, vamos dizer assim, sem essa, vamos dizer, junção entre as diferentes linguagens, as diferentes formas de aprender, né? É um obstáculo, sim, para conseguir enxergar a matemática nas histórias. Será que quando as pessoas leram a aritmética da Emília, leram com a ideia da matemática para ser utilizada em sala de aula? Será, ou simplesmente como mais um livro de literatura infantil, né? Então, eu acho que é um pouco sair fora daquela da aula tradicional, né? E o fato das professoras e licenciadas escreverem a história tirava-as daquele seu universo de, vamos dizer assim, de conforto, né? Então, eu não tenho que pensar muito. Então, eu dou uma história para o aluno ler, eu leio junto, mas e aí? De que modo eu extraio de um livro que não é de literatura infantil, que não é pensando na matemática, de que forma eu posso extrair dele questões da matemática, né? Então, é esse olhar que a gente provavelmente conseguiu aguçar, né? E que não era por conta dessa versão mesmo, dessa modo de ver a matemática, provavelmente. E aqui eu estou vendo a pergunta da Luana, não sei se é a mesma, Karine, que você viu. Ela me pergunta se há mais livros para educação infantil, anos iniciais, do que para o Fundamental 2 e para ensino médio. Eu acredito que sim. Eu acho que, à medida que os paradidáticos de matemática, que começam a ser escritos por pesquisadores brasileiros, autores brasileiros, na década de 70, 80, eles eram pensados no Fundamental 2. Então, se a gente olhar uma coleção da CPO, acho que é da CPO, salvo engano, do Nilson José Machado, do Luiz Márcio Jimenez, né? Vários livros paradidáticos foram pensados na matemática na segunda fase do ensino fundamental.
Para o ensino médio, eu desconheço. Eu conheço pessoas que trabalham a matemática com literatura usando os textos de Malba-Tahan, né? Tem muita história de Malba-Tahan e que eles aproveitam as histórias, os contos de Malba-Tahan, né? E conseguem. Agora, de fato, cresceu muito literatura infantil para os anos iniciais, para início da escolarização, para a educação infantil, muito, muito mesmo. A gente encontra, eu tenho agora gostado muito de umas obras que são traduzidas, e são muito bonitinhas, bem ilustradas, os personagens são animais, então, os protagonistas, né, das histórias. O livrinho chama assim, se você fosse um polígono, por exemplo, aí vem o conteúdo, se você fosse um sinal de mais, então ele dialoga brincando sobre o conteúdo, sem erros conceituais, porque a gente encontrava livros paradidáticos aí que tinham alguns erros conceituais, alguns, vamos dizer, vícios, né, de tratar a matemática de uma forma mais mecanizada. Enfim, era isso. Você está sem o som, Karine. Obrigada, professora. Estava comentando que eu não estou identificando alguma coisa aqui, então, Lucas, qualquer coisa me avisa, né? Eu queria fazer um comentário, um trabalho da professora Maria Aparecida, né, daquela narrativa que eu achei maravilhosa. Eu fui lá no livro para ler a narrativa, né, professora? Me encantei já na apresentação, aí dei uma espiadinha lá. E eu me peguei assim, lembrando, né? Muitas vezes a gente se questiona dessa questão do uso das tecnologias na sala de aula, né? E como a gente pode estar trabalhando isso, contemplando. E nessa narrativa eu percebi isso acontecendo de forma tão natural, né? O momento de receber e-mails, de enviar, o relato ali de que ela andou pelo Google Mapa. Lá na escrita da narrativa, ela estava dizendo também que fez uma leitura projetada numa tela, né? E são coisas que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, e que tem a ver com tecnologias também, né? E aí eu queria saber, né, uma curiosidade, se isso foi pensado, no momento que ela pensou em realizar esse trabalho, ela pensou em trazer tudo isso para a sala de aula, ou foi realmente acontecendo de forma natural, aquilo foi caminhando daquele jeito? Não sei se eu fui clara, qualquer coisa a gente repete. Foi sim, Karina. Obrigada pela pergunta. Karina, nada é natural na sala de aula, sabe? Tem sempre um processo, um planejamento, né, anterior, a professora vai fazendo reflexões e tal, só que ela era muito atenta ao movimento das crianças. No relato fica isso muito claro, né? Mas assim, na apresentação ao vivo que eu pude ver, né, que eu coloquei também aqui para nós, isso vem assim com muito mais clareza. A professora vai aproveitando o movimento que vai acontecendo com as crianças e dali ela vai tendo outras tantas ideias, né? E uma curiosidade interessante que eu não coloquei é que é uma escola de zona rural. Então, assim, as possibilidades não são assim tão grandes, né? No próprio relato, ela coloca assim que não chegava, pelo menos na época, né, não chegava carta na casa das crianças. As cartas, né? Qualquer coisa que chega pelo correio vai direto para uma vendinha, um lugarzinho lá, e as pessoas é que vão buscar, né? E se quiserem ir até o correio é mais no centro da cidade, né? Então, ela conta isso na narrativa, né? Todo esse movimento que ela faz com as crianças para escrever a carta para a estilista, né? Então, ela vai contando em detalhes, assim, como é que isso foi ocorrendo. E ela consegue fazer esse movimento, né? De trazer o diálogo para as várias áreas do conhecimento, né? Eu acho que esse é o grande... Mas ela na história que ela vai contando ali na sua narrativa, percebe-se assim, o processo formativo que foi acontecendo com essa professora. E eu acho que é isso que eu quero destacar, assim, a importância, né, desses movimentos de formação continuada para os professores nas suas redes, como um direito mesmo, né? Acho que era isso, não sei se...
É Muito isso, bom. Karina? Sim, claro, até mais do que eu esperava. Maravilhoso. Lucas, tem alguma coisa que tem isso? Não, já vou aproveitar, vou continuar aproveitando a minha chance aqui. Tem bastantes elogios. Deixa eu ver aqui a Suzana. Maravilhosas apresentações. Isso, Lucas, obrigada. Maravilhosas apresentações. É possível a educação matemática, a educação científica contribuir para uma educação antirracista? Acredito que é para a professora Patrícia. Consegue ver a pergunta? Está com um áudio mutado, professora. Ah, sim. Obrigada. Eu posso fazer alguns comentários, mas se os colegas também quiserem fazer comentários, fiquem à vontade, né? Então, essa perspectiva de uma educação antirracista tem sido a base, né, dos grupos de pesquisa os quais eu faço parte, não só o Literaciências, que eu tenho coordenado, mas o DICIT, que é o Discurso da Ciência e Tecnologia na Educação, que é coordenado pela professora Suzane, e que nós temos trabalhado, né, de forma bem articulada. E aí, nos trabalhos, né, o que nós temos visto? Que essa perspectiva de trabalhar, trazer essa literatura, né, trazer essas literaturas, contribui de forma muito significativa para esse movimento de uma educação antirracista, justamente por nos colocar em diálogo e colocar na nossa sala de aula essas outras vozes e sujeitos, né, que frequentemente não habitam a aula de ciências, né, não aparecem na aula de ciências. É aquilo que eu comentei, com frequência, livros didáticos, as nossas aulas, né, o modo como a gente apresenta os conteúdos de ciências na sala de aula, ele, com frequência, é mostrado como sendo produzido em um lugar muito específico, por sujeitos muito específicos, né? Então, os sujeitos que habitam, de modo geral, as aulas de ciências são esses homens brancos, né, como eu comentei, em sua maioria europeus ou de fora do Brasil, né, de qualquer outro lugar. E aí, essa interação com a literatura, nós temos visto justamente como essa possibilidade de quebra desse discurso, quebra desses dizeres, né? E trazendo um outro movimento para a sala de aula. Então, trazendo o discurso de mulheres para a sala de aula, dizeres de grupos que foram excluídos, né? Não só da sala de aula, mas excluídos da escola, de um modo geral, né? Trazendo, por exemplo, a relação... O trabalho da Yara Maris Machado foi muito interessante, porque ela usa um mesmo tema, que era qual é a origem da cor dos peixes, e a partir desse mesmo tema ela vai trazer a compreensão de indígenas, a partir de um conto indígena sobre isso, e o que a Raquel Carson, que é uma bióloga, também fala sobre isso. Então, a gente coloca em diálogo esses dois conhecimentos, né? Os conhecimentos indígenas e os conhecimentos científicos a respeito desse tema, e vamos pensando quais são os limites, aproximações, distanciamentos entre esses dois, né? E com isso, com esse movimento, é um pequeno exemplo, né, de movimentos que a gente pode fazer com a literatura, nós acreditamos que sim, que a partir desse movimento é possível, sim, contribuir para uma educação que é antirracista, né? Da medida em que valoriza outros saberes, que valoriza outros grupos, outros conhecimentos que historicamente são excluídos desses processos. Obrigada. Alguém gostaria de comentar? Não, eu vou falar rapidinho também. Pode falar. Eu acho que na área da educação matemática tem tido aí uma discussão bastante grande, já teve com o pesquisador que para nós foi um exemplo, né, o Biratan D'Ambrosio, que está trabalhando com essa questão da igualdade, Paulo Guedes, né, um pesquisador que trouxe toda a geometria produzida na África e que não é, vamos dizer, trabalhada em outros locais, com muito saber, e a gente tem aprendido muito com os indígenas brasileiros, sul-americanos, né, com seus modos de produzir, com seus modos de habitar, de fazer as tecelagens que eles fazem. Então, isso tem um movimento muito forte agora de novos pesquisadores ligado a questões decoloniais, né? Então, isso está bastante importante na nossa área. É possível, sim, juntar esses conhecimentos de diferentes partes, né, do planeta, vamos dizer assim.
Que bom, gente. Então, devido ao tempo, a gente vai ter que partir para as despedidas, né? Eu até já guardei minhas anotações ali, ia fazer algumas perguntas também, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, que a gente tem que respeitar o cronograma agora, né? Tem mais coisa pela frente, né? Então, quero agradecer, em nome da equipe, da organização, em nome de todos que estão ouvindo, as professoras, né? Pela disponibilidade de trazer para a gente aí muitos conhecimentos, vivências. Com certeza foi um momento de aprendizado, muito gostoso ouvi-las, né, nessa tarde. E em meu nome, eu queria agradecer também, né, pela atenção que vocês me deram aí, antecedente ao evento, nessa organização. Eu senti todo um carinho, um respeito vindo de vocês, e quero deixar meu agradecimento aqui em público também, né. E a vocês que estão assistindo, né, também agradeço a presença, lembrando que o evento continua, e a gente vai terminar com as professoras, então, tendo a oportunidade também de se despedir, né? Vou passar a palavra para vocês, dar essa última mensagem, fazer essa despedida com os ouvintes também. Obrigada por todas as três, obrigada ao público. Pode começar, professora Carmen. Quero agradecer a todos e a todas, né, pelo convite, em especial aí as meninas da organização, aos participantes, às colegas da mesa, né, por poder compartilhar esses saberes. A gente foi possível perceber tantas relações entre as três abordagens, né? Então, isso é muito importante. Espero que o público participante aí possa trazer novas reflexões a partir daquilo que a gente trouxe. Obrigada. Eu também quero agradecer, né, pela tarde, pelo aprendizado com as colegas, e agradecer ao convite e dizer que nós também fomos muito bem acolhidas, viu, Karina, por todos vocês, em todos os momentos. Muito obrigada. Também quero agradecer novamente pelo convite, pela oportunidade de dividir essa mesa e essa tarde aqui com vocês, com as colegas, Carmen e Maria Aparecida. Prazer conhecê-las, né? Não nos conhecíamos ainda. Karina também, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada também às pessoas que participaram aqui, assistindo. E nos vemos numa próxima oportunidade, né? É isso aí, que vocês recebam todo o carinho do público também, muitos elogios, muita gente dizendo que adorou ouvi-las, né? Então, está tudo registrado ali. Acredito que depois dê para olhar também todo esse carinho que chegou, né? Se gostaram tanto quanto eu, com certeza foi um início de tarde muito gostoso, né? E continuem com a gente, tá? Vamos encerrar, então, para continuar com o nosso cronograma. Muito obrigada e até outra oportunidade.